Provavelmente você já ouviu falar em bullying. Esse comportamento agressivo e humilhante ocorre geralmente nas escolas e pode até mesmo incluir ameaça. Segundo a Unicef, 1 em cada 3 crianças no mundo, entre os 13 e os 15 anos, é vítima de bullying na escola regularmente, gente, todo dia. Você sabe o que caracteriza o bullying? Como perceber que alguém que você ama está passando por esse problema? É sobre esse assunto e também sobre outro tema que afeta a saúde da nossa sociedade que a gente vai falar agora. Boa tarde, tudo bom? Sejam muito bem-vindas. Eu estou aqui com a psicóloga e com o Renan, né, que vai contar um pouquinho para a gente. A Edjane Barbosa, ela é psicóloga formada pela Universidade Potiguar, especialista em planejamento e gestão de projetos sociais, no qual desenvolveu o projeto Minimizando a Depressão. Sejam muito bem-vindas aqui. O Renan é advogado, escritor também, né? E a gente vai começar falando com ele. Daqui a pouquinho a gente vai falar com a Edjane para ela explicar realmente o que seria o bullying, o que caracteriza o bullying. Mas antes, a gente trouxe uma pessoa que sofreu com isso, né? Quanto tempo? Como é que foi? Conta a sua história pra gente. Quantos anos você tinha? Boa tarde. Esse problema começou quando eu era bem mais novo que isso. Na verdade, eu comecei a sofrer bullying ainda na época da pré-escola. Eu me lembro que quando eu tinha uns 4 anos, uma vez eu estava jogando pebolim com um colega e ele forçou aquela vareta de uma maneira que meu dedo ficou ferido. E foi se repetindo de maneiras mais ou menos intensas nos anos seguintes. Sem nenhum motivo. Ele fazia isso com você sem nenhum motivo, ele machucava. É complicado. Esse colega foi o que mais me perseguiu. Vamos dizer que o fato que eu sempre gostei muito de ler e eu era um dos alunos mais benquistos pelos professores, só que ainda por cima eu era baixinho e magrelo. Fora que, como eu tinha asma, eu não praticava educação física, eu acho que essas coisas me transformaram, vamos dizer, numa vítima em potencial. Agora, eram agressões que se manifestavam mais fisicamente. Eu sofri tropeções, colaram chicletes no meu cabelo e coisas do tipo. Vamos dizer que não foi uma época fácil para mim. Quantos anos, então, você tinha mais ou menos? Para a escola era mais ou menos? Essa primeira ocorreu quando eu tinha 4. As outras foram principalmente, eu diria, entre os 6 e os 11 anos. E quando você ficou adolescente? Naquela época, né, que você está se descobrindo, que a galera quer, né, aparecer, quer mostrar quem é mais bonito, quem é mais legal, quem é o popular da escola. Isso aconteceu com você, de sofrer nesse momento da sua vida na escola, vamos dizer a idade, uma média de 15 anos, né, doutora? A gente pode falar assim, aconteceu, piorou isso ou não? Olha, é o seguinte, fisicamente acabou, mas continuaram em forma de piadinhas, principalmente porque eu tinha um problema de acne um pouco sério, faziam caricaturas me retratando, de maneira a ressaltar as espinhas e tal, mas como também era uma época que eu já estava me destacando mais como estudante, eu meio que não sofri tanto quanto quando eu era mais novo. Entendi. Doutora, o que é que caracteriza esse comportamento, né, das pessoas quando elas começam, elas escolhem uma vítima, vamos dizer assim, e começam a atacar gratuitamente? Por que isso acontece? Às vezes é para aquilo fortalecer, né, o sentimento de poder, né, dessa criança. Ela quer se sentir popular, ela quer se sentir superior aos demais, né, e por isso muitas vezes ela age assim, né, mas isso é uma forma de violência realmente, né, violência física ou psicológica, né, faz parte do bullying, né? Desde que é criança, porque ele contou a história dele, em média dos 4 anos, ele já sofria com isso, né, de vir o amigo e machucar o dedo dele. Isso já é bullying, sim. Mesmo que seja, vamos dizer assim, inconsciente. A criança não sabe, eu estou fazendo bullying com outro colega. Mas se ela está maltratando, ela tem o prazer de ver aquilo, caracteriza sim. Se caracteriza quando ele é intencional em maltratar, né? A criança, ainda mais pequena, ela não vai saber que está praticando bullying, realmente, né? Mas quando ela tem a intenção de maltratar, né? E aquilo é frequente, né? Se for uma coisa isolada, num momento assim,
brincadeira, raro, assim. né? Uhum. Não chega a se qualificar, Tá. mas quando se torna frequente e é intencional, aí se qualifica como bullying. É isso que eu ia perguntar. O índice de bullying cresceu no mundo? Vem crescendo, né? Cada vez mais, né? E hoje em dia, em torno de 20% dos alunos, eles praticam o bullying. Entendi. Então, a gente, assim, está fazendo campanhas, né? As pessoas sabem, o mundo inteiro, eu acho que criou-se uma conscientização, né? Posso dizer assim, que antes não tinha, ninguém falava sobre isso, né? Então, ao invés de diminuir, então, realmente aumentou, 20%. E como é que os pais fazem para saber que os filhos estão sofrendo com isso? Geralmente, quando observa mudanças no comportamento da criança, quando ela começa a não querer ir para a escola, né? Porque se isso ocorre na escola, o bullying ele pode ocorrer em vários ambientes, né? Na escola, na vizinhança, na família, né? Acontece também bastante. Mas um dos primeiros comportamentos, assim, quando ocorre na escola, é a criança não querer ir para a escola, né? Gostava da escola, frequentava direitinho, é um aluno aplicado, mas de repente começa a não querer ir para a escola, né? Então, é a hora de os pais procurarem investigar o que está acontecendo, né? Procurar conversar com a professora, porque muitas vezes a criança não vai falar que está sofrendo isso, né? Para ela é vergonhoso, vai reforçar, ela já fica com a autoestima baixa, né? Quando está sofrendo bullying. Ela vai se retraindo, então, né? E ela falar que está sofrendo é como se ela se sentisse ainda mais inferior, né? Ela falar. Às vezes sofre ameaça e por isso que muitas vezes o silêncio predomina, né? Com certeza. A gente tem várias perguntas para fazer para a psicóloga Ediane Barbosa. Se você também tem a sua pergunta, pode mandar agora nas nossas redes sociais, @TV Feliz no Instagram e TV Feliz Oficial no Facebook. O Paulo já está aí recebendo, já está lendo tudo, né, Paulo? É isso aí, Luísa. Estou aqui ao vivo, viu? Verificando aqui no nosso Instagram, no @TV Feliz e no nosso Facebook TV Feliz Oficial. Se você tem uma pergunta aí sobre esse tema que é tão importante tratar, né? Pode mandar pra gente. Eu gostaria de perguntar uma coisa. Após sofrer bullying, né? A criança ou até o adulto que também sofre, ele acaba desenvolvendo algum tipo de doença mais grave, como depressão, e a pessoa que é o agressor, ela também sofre, provavelmente, de alguma doença? Aquele que sofre, né, possivelmente ele vai ter alguma consequência, né? Isso afeta, no mínimo, a autoestima dele. Ele pode vir a desenvolver uma depressão, sim. Pode desenvolver ansiedades, né, incluindo até mesmo sintomas de ataques de pânico, né? Porque aquela criança começa a criar uma certa fobia em ir para a escola, né? Aí começa a se sentir mal, a ter dores no estômago. Isso pode ocorrer, não ocorre em todos os casos, mas pode ocorrer. Né? E ela começa a não querer ir para a escola para não se sentir, né? Não passar por tudo aquilo de novo, né? Renan, me fala uma coisa, voltando a falar com ele que sofreu o bullying efetivamente. Você revidava ou não? Você preferia ficar na sua? Como é que era o seu jeito, sua reação? Olha, era difícil eu revidar, como eu disse. Eu era baixinho e era mais fraco. No máximo, uma vez ou outra eu xingava. Era mais de um que fazia isso? Mais de um. Tinha épocas que até os colegas que eram mais meus amigos também eventualmente faziam. Iam na onda, né? Porque na escola tem muita essa Exatamente. coisa, né? Às vezes eu me sentia mais à vontade com as meninas do que com os meninos por causa disso. Agora, Nossa, a gente tá vendo uma foto sua aí, aos 5 anos. Você falou que era magro, baixinho, né? Mas era uma criança bonita e as pessoas mesmo assim faziam, mas você acha que você se tornou introspectivo por causa disso? Você ficava na sua, cada vez mais você se afastou ou não? Você continuou o seu convívio? não, uma coisa que eu acho que foi muito importante para evitar que eu incorresse em algum tipo de neurose, duas coisas, aliás. Uma, o fato que eu sempre gostei de ler. Isso me ajudou, acho que até a ver que tinha um ambiente além daquilo. Também o fato que eu sempre fui muito religioso, sempre tive muita fé em Deus e em Nossa Senhora e tal. Acho que isso me ajudou bastante também a meio como que exorcizar qualquer coisa ruim que isso desenvolvesse. Agora, hoje, eu avaliando a situação com os olhos de um adulto, eu percebo que, de alguma forma, os colegas que me agrediam também não deixavam de ser vítimas, porque, pelo menos uns 2 casos, eu sei que eles vinham de famílias desestruturadas. É difícil você exigir de uma criança que vive num lar complicado
que ela tenha um comportamento ideal. Então, você acha que realmente os pais, a educação influencia é um espelho do filho? Você acha que o rapaz, né? Já aproveitando, perguntando para a doutora, para a psicóloga, então, é isso mesmo? Já que em casa não tem uma boa estrutura familiar, não tem uma boa educação, os pais não estão de olho nos filhos, isso realmente atrapalha, faz com que a criança fique assim, mal educada, né? Raivosa e desconte nos colegas? Com certeza, né? Principalmente quando ela vê aquele comportamento agressivo em casa, quando os pais são muito rigorosos, muitas vezes a agridem, ou falam, né, palavras, né, ofensivas para ela, e ela acaba que em casa, como ela não pode retrucar, né, os pais, ela vai fazer isso na escola, né? Muitas vezes crianças que praticam bullying, elas sofrem violência em casa, né? E na escola é quando elas se sentem mais fortes, né, do que em casa, para poder praticar e reproduzir aquela violência sofrida em casa. Então, era isso que você percebia, né, Renan? Exatamente. E eu já reparei uma coisa, hoje em dia, o maior desafio que os pais têm não é só educar os filhos, é educar os filhos principalmente para eles não terem receio de serem eles mesmos. Tem muitas crianças que, querendo ser aceitas, fazem tudo o que os amigos... Querem seguir um modelo que não é dele, né? Exatamente. E, aliás, eu acho que isso até é responsável pelo aumento no bullying, porque tem uma coisa que eu percebo hoje em dia. Com todos os problemas que eu vivenciei em sala de aula, na minha sala não tinha um fenômeno que eu percebo hoje, que é a divisão da classe em grupos. Normalmente, os populares e os fracassados. Entre aspas, né? Exatamente. Porque já tem até um estudo falando que esses, entre aspas, fracassados são os que se deram melhor, né, na vida, no futuro, que se dão melhor. Agora, eu atribuo isso às séries americanas, que nos Estados Unidos tem, infelizmente, esse modelo. E as séries americanas, eu acho que muitas classes acabaram adotando esse modelo, o que é triste, inclusive, porque as séries não mostram isso querendo romantizar, é pelo contrário, geralmente é para criticar. Uma série que foi ótima nesse aspecto foi Glee, porque não só ela tratava o tema do ponto de vista do humor, e eu digo que foi muito interessante, eu consegui acompanhar essa série, porque normalmente eu não me sentia à vontade vendo séries ou filmes americanos que tratavam de bullying, porque era muito pessoal para mim, mas também porque ela escancarou o assunto. Bacana, Renan, muito legal. A gente vai continuar esse papo aqui, a gente tem muito assunto, né, para falar, tenho certeza que o pessoal de casa também pode ter pergunta, pode estar se identificando, então a gente volta no próximo bloco para falar sobre bullying aqui no Você Feliz, não sai daí. A Edjane, psicóloga, e o Renan, que está contando a história de vida dele. Hoje ele é advogado, né? E escritor também. Daqui a pouco, viu, gente? Ele vai ler uma poesia aqui ao vivo, nesse dia tão especial, justamente sobre o bullying. Ele já estava aqui me contando mais ou menos como é bem bonito. Aguardem que já ele vai ler ao vivo pra gente. Mas antes me fala se mudou na sua vida. Alguma coisa, depois que você passou essa fase, interferiu na sua carreira, nos seus estudos? Você ficou na sua vida pessoal, vamos dizer assim, amorosa? Aconteceu alguma coisa que te deixou para baixo? Não, eu digo que muitas vezes as marcas ficam para sempre, de uma forma ou de outra. Eu tive minhas limitações, mas eu acho que eu consegui lidar com isso da melhor maneira possível. Detalhe, na época não era uma coisa que se falasse, eu só vinha a saber que existia um termo sobre o que fizeram comigo quando eu já era adulto. Você identificou, eu sofri isso, né? Eu Exatamente. Passei por isso. Inclusive, até recentemente eu postei no meu perfil no Facebook um pequeno texto sobre o assunto, porque uma das coisas que eu acho mais tristes é quando eu vejo ou eu leio alguém dizendo: bullying é besteira, não tem nada a ver, já é melhor passar por isso em algum momento, porque a vida não é fácil. Não é. Quem pratica bullying e não sofre nenhum tipo de punição é como se estivesse condicionado a pensar que
pode resolver as coisas mediante a violência, que esse é um comportamento legítimo. Na vida com isso. Não né? é. Não é. Quem realmente tem competência não vai precisar de violência para se impor. Uhum. Doutora, com relação a esse aspecto que ele falou aí do bullying, que precisa, as pessoas têm essa necessidade de se impor, né? Como é que acontece? Como é que essas pessoas ficam no futuro? Como é que eu posso chamar? Quem faz bullying? Bulinador? Como é que a gente já tem uma nomenclatura para isso? Não, seriam os praticantes do Os praticantes bullying, do bullying. Então, na vida deles, influencia também? Eles se transformam realmente, essas pessoas com esse caráter mais, como é que a gente pode falar, agressivo? Eu acredito que isso permanece. Permanece. Né? Assim, o ideal é que eles tenham consciência, né, um dia, né, do mal que fizeram e passem a não cometer mais isso, né? Mas assim, eu acredito que normalmente permanece, né? Porque acaba fazendo parte do caráter da pessoa. Uhum. Como é que a gente sabe diferenciar? O Renan falou muito bem disso, que antigamente ninguém falava de bullying e hoje é um assunto no mundo inteiro, é muito comentado, ainda mais com a internet, né? Que as informações, elas espalham muito rápido. Então, tem muito isso ainda, né? Das pessoas na escola, não, isso é besteira, tudo é bullying. Quando é que a gente sabe o que é bullying e o que é uma brincadeira? Como é que a gente diferencia? Como eu falei, né, quando aquilo é intencional, né, e se torna frequente, né, que passe a haver uma certa perseguição com aquela pessoa, né? Geralmente as pessoas que praticam veem enquanto aquela pessoa fica afetada e eles continuam, né, praticando, né, como forma de humilhar, né, de se sentir superior. E os pais? Como é que os pais reagem, né? Como é que eles fazem para ajudar os filhos? Porque às vezes, o Renan comentou também comigo que ele não falava para a mãe e para o pai, né? O que acontecia isso com ele. E aí quando a direção comentava, né? A direção da escola ligava, falava o que tinha acontecido. A mãe dele brigava, né, com ele, não é isso, Renan? Sua mãe... Aí, então, ele achava até pior. Ele falava, não vou mais falar para minha mãe. É uma bola de neve, né? Então, Exatamente. Como é que os pais devem reagir? Se quem está assistindo a gente é pai ou mãe, e vê, né, que o filho sofreu realmente isso na escola, o que é que eles devem fazer? Eles devem, primeiramente, ficar atento ao comportamento do filho, né? Assim, muitas vezes ocorre a mudança de comportamento, né? Tem que conhecer o seu filho, né? Para poder observar se há alguma mudança, se ele fica mais retraído, ou às vezes ele se torna mais agressivo em casa, às vezes até na escola ele não reage, mas em casa ele fica mais agressivo. Né? E os pais têm que prestar atenção e quando observar essa mudança, procurar perguntar, conversar com a criança, né? Se de repente a criança não fala, procurar a escola para ver se está acontecendo alguma coisa, conversar com a professora, Como é que o professor pode reagir quando ele vê uma situação de bullying na frente dele? Assim, qual o papel do professor? Ele deve, né, reprovar aquele comportamento, né? Assim, jamais deve rir, porque às vezes o aluno fala no meio da sala de aula, o professor ri, isso é totalmente errado, né? Ele deve cortar aquele tipo de comportamento do aluno, né? Quem ri também é agressor, de uma certa forma? Quem está ali rindo, achando engraçado, também se torna agressor? Não se torna agressor, né? Mas está contribuindo, né? Para que o agressor reproduza novamente aquele comportamento, né? Como se estivesse dando um gás, né? Se você rir daquilo, ele vai querer fazer de novo, porque ele achou que foi legal, né? Que a turma aprovou, que a turma achou bacana, ele chamou a atenção, que era o objetivo dele, né? Entendi. Paulo, você tem pergunta? Tem sim, Luísa. Eu gostaria de saber se a vítima, né? Quando a gente é vítima de alguma agressão, a tendência é a gente revidar, né? Então, a vítima, ela pode se tornar também um futuro agressor, vamos dizer assim? Normalmente, ela não revida, né? Ela pode vir a se tornar, mas normalmente ela fica acuada, né? Introspectiva, né? Começa a apresentar comportamentos de insegurança, de baixa autoestima, né? Mas em alguns casos ele pode vir a revidar sim, né? Legal, olha, a gente falou aqui sobre bullying, um assunto tão importante aí que eu tenho certeza que vocês de casa, alguns aprenderam, alguns, né, até mesmo se tem algum adolescente assistindo a gente, então amanhã na escola, pensa bem, não faz isso com seu amigo, porque não é legal, né, doutora? Realmente, né, Renan? Não é uma coisa bacana de fazer com ninguém. Mesmo. Agora, para encerrar, você falou que vai ler, né, uma poesia pra gente. Você é advogado e escritor, né? Então, sua vida, você é sucesso, né, na sua vida. Me fala.
Ah, eu tenho... atualmente eu sou sócio do Instituto Histórico do Rio Grande do Norte. Publiquei meu primeiro livro no Olha, publicou ano um passado. Até participei recentemente de um congresso internacional Cidade de Fátima, em Portugal, relacionado com o tema desse livro, mas escrevo poesia também, desde adolescente. Olha, eu quero saber assim, você falou para mim que o que que influenciou, vamos dizer assim, na sua sensibilidade? Você ficou mais, você deu a volta por cima, né? A gente pode falar assim, você passou por esse problema, mas o tempo foi passando e você foi usando isso como inspiração para você escrever? Posso dizer isso? Foi Pode. em forma de superação? Como é que foi? Vamos dizer, tem aquele ditado que diz, se você tiver um limão, faça uma limonada. Eu acho que a melhor maneira de você lidar com situações assim é você usar isso como combustível para mudar Boa. a sua vida e, quem sabe, a de outras pessoas. Legal, bacana. Então, se você aí que sofreu bullying, se você, né, pode realmente desencadear uma depressão, dê a volta por cima, faz que nem ele, né? Usa isso como um combustível para mostrar que você é melhor, que você é capaz. A gente não sabe quem fez o bullying com ele. Ele deve até, né, lembrar de algumas pessoas. E eu acho que essas pessoas hoje em dia elas não estão muito bem, ou se estiverem é porque elas mudaram, né, doutora? Resolveram mudar, viraram pessoas realmente melhores, porque uma pessoa que faz bullying, que maltrata, que vê prazer em maltratar outra pessoa, ela não é uma pessoa boa, então se afasta dela, tá? Vamos encerrar então com a poesia? Essa poesia que eu escrevi é exatamente sobre uma pessoa, no caso eu, que passou por situações, mas que conseguiu superar. O nome dela é Cicatrização. A velha ferida que me machucava deixou de doer. Ainda enxergo sua marca, mas consigo viver sem ela. Os algozes que gostavam de me maltratar, mesmo que eu fosse seu semelhante, já não despertam o meu ódio. Posso recordá-los sem oprimir meu coração. Durante anos, sofri rememorando o que me fizeram, até que um dia olhei para trás e descobri que deixara de me sentir atingido. Lutarei para que essa violência não se repita, mas não valorizarei seus atos, pois a minha vida é maior do que eles. Arrasou! Muito bom, emocionante, bacana, viu, Renan? Muito bonito, parabéns. Continue aí na sua jornada pela vida, né? Com as suas poesias, com o seu talento. Parabéns, viu? Ediane, obrigada pela sua participação aqui. A gente vai passar aqui os contatos, né? Onde você atende na clínica O Doutor, né? Esse daqui é a Avenida Bernardo Vieira, 3545, Lagoa Seca. Então, obrigada pela sua participação. Como é que vocês já se conheciam? Só tirar uma dúvida rapidinho aqui antes de encerrar. Vocês já se conheciam? Não, a gente não se conhecia, se conhecemos hoje. Legal, acabaram de se conhecer e já estavam trocando uma ideia, por isso que eu perguntei A gente aqui, conversou né? antecipadamente apenas por telefone. Ah, bacana, Fiquei legal. sabendo, né, da história dele, convidei ele para vir aqui ao programa e ele aceitou. Legal. Obrigada, viu, gente? Até uma próxima oportunidade. Aqui está passando também o telefone da clínica O Doutor, 3222-0097, tá bom?